Então podem ficar sentados, mas eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14, verso 15. Como nós vamos explicando, eu não vou ler toda a passagem para não tomar muito tempo com a leitura, mas nós vamos seguindo aqui, ok? Muito bem. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 15. E eu quero que todos os jovens, os adolescentes, estejam atentos. Eu vou falar paulatinamente, para que vocês entendam, para que vocês façam isso. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice, desde a tua infância, desde a tua fase de bebê, sabes as sagradas letras. Sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Quando eu recebi o convite, o pastor falou no evento, o evangelista, e eu fiquei pensando, a gente prega para pastores, prega para a igreja, e adolescente sempre tem uma linguagem adequada, sempre tem um universo. E foi a palavra que Deus colocou no meu coração para preparar vocês para um tempo perigoso que vem aí. Digam comigo, preparados para um tempo perigoso. Só vocês. Muito bem. Você não precisa entender a escatologia na sua essência, que é a doutrina das últimas coisas, e nem as correntes, os 6 pontos dentro da visão escatológica, ou as 4 linhas do livro do Apocalipse, para entender que o mundo está caminhando para uma bancarrota, que o mundo está caminhando para um desfecho final. Não precisa. Todos, até mesmo pessoas não cristãs, pessoas que não têm nada a ver com a Bíblia, elas estão entendendo que há um clamor na natureza, há um clamor no universo, há um clamor na política, que o cenário ele se volta para uma destruição total. E eu quero dizer a todos os jovens assembleianos que estão aqui, que na hora que você abre a sua Bíblia, em 1 João 5,19, lá está escrito: sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Ouçam bem isso. Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Fora de Deus, fora de Cristo, todo o sistema do mundo está na direção de quem? De Satanás. Peter Jones escreveu um livro sobre os deuses do sexo, e nessa obra que ele escreveu, ele fala que toda a sociedade no mundo hoje está querendo voltar para o mesmo estilo de vida de Canaã. O que era que tinha no estilo de vida de Canaã? O pai fazia sexo com a filha fazia sexo com o pai, o genro fazia sexo com a sogra, e era um bacanal e uma mistura tremenda. O que tinha em Canaã? Pedofilia. O que tinha em Canaã? Homossexualismo. O que tinha em Canaã? Sexo com animal. O que tinha em Canaã? Tudo o que a sociedade pervertida quer hoje já tinha em Canaã. E nessa obra de Peter Jones, ele diz que no estado de Illinois, eles começaram a colocar uma matéria dentro da universidade sobre a importância da moça ser uma prostituta. Ser uma prostituta, dela vender o corpo, dela ter o prazer dela. E
eu quero dizer a vocês que é muito importante que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Mas eu quero que vocês façam a dosagem certa, cheio do ensino e cheio do Espírito. Porque você não vai vencer só com um barulho pentecostal. Por que eu estou dizendo isso? Ontem eu estive numa banca, eu estava na convenção, mas eu tive que fazer uma defesa da minha tese, e tinham vários doutores. Mas esses doutores acabaram com a minha tese. Acabaram com a minha tese. Que eu fiquei olhando assim, eu disse, meu Deus, o que é isso? Aí só teve 3 que estavam assistindo, foi online, que me defenderam. Porque eu estou tentando falar sobre hermenêutica espiritual. E essa universidade diz que eu estou louco, eu estou doido. Não existe hermenêutica espiritual. E lá no texto eu uso, 1 Coríntios 2,10, o Espírito penetra todas as coisas. Teve um camarada que disse, eu sou professor de grego, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele disse tanta bobagem. Aí ele disse, Espírito Santo interpretar a Bíblia. É assim que está lá fora. Não é assim? O coordenador da banca disse para mim, que é professor de grego, ele disse, pastor Zé, por que o senhor não muda o tema? Porque você não vai nos convencer. Já o segundo debate, eu disse, eu não vou mudar tema. E ontem doeu muito minha cabeça por isso. E só tem 2 pentecostais lá. Então o que eu quero dizer para vocês que estão aqui nessa oportunidade é que essas universidades, elas estão preparando um cenário para que essa fé que você tem, ela não vale nada. Eles estão preparando para dizer a você que não existe Deus, que não existe fé, que isso vai do conceito que você cria na sua mente, que você imagina. Então, nada melhor do que prepará-los para esse embate. Nada melhor do que isso. E deixa eu dizer para vocês, todo estudioso da adolescência, inclusive pela nossa casa publicadora, eles quando olham para os adolescentes, só olham por um viés. São 3 linhas. 1, precisam de diálogo. 2, precisam de respeito. 3, precisam ser valorizados. Só tratam dessas 3 coisas. E nós não discordamos disso. Mas a maioria dos que tratam sobre a adolescência não fala sobre a miséria da tua natureza. E qual é a miséria da nossa natureza? O pecado que está alojado em nós. Não é à toa que, por exemplo, o maior índice hoje de homicídio e de morte está entre os adolescentes. O consumo de bebida alcoólica está também entre os adolescentes. E de drogas entre os adolescentes. Abuso sexual entre os adolescentes. E por que isso, pastor Zé? Por que está acontecendo? Aí muitos se valem da questão hormonal e também se valem do universo do jovem, porque alguém diz assim, tem que respeitar, pastor, o universo dele, o cantinho dele. Quando ele está nessa fase, alguém coloca essa estrutura que é uma fase de revolta. E nenhuma fase da vida é de revolta, porque todas as fases da vida, elas foram dadas por Deus. A infância, a adolescência, a juventude, a velhice, são fases dadas por Deus. O sucesso nessas fases está em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar. Deuteronômio 6:7. Tu as ensinarás e delas falarás ao deitar, ao levantar, ao acordar. Aqui está o poder do ensino. Até o próprio Piaget, ele dizia, uma criança é como uma varinha pequena, uma varinha verde. Você joga ela para onde ela quiser. Por que a Judith Butler, por que outros
dessa área querem atacar apenas as crianças e os jovens da primeira infância, da primeira adolescência, porque sabem que são varinhas verdes que eles podem jogar para onde quiserem, para que você se torne objeto manipulado deles. E aí entra com esse argumento de que você tem revolta, porque você tem hormônios, está no período da puberdade, as moças aí 11 anos, o jovem 13 anos, e isso vai criando dentro de você essas mudanças que tem que entender, que tem Dave Hunt, que foi um dos grandes apologistas, ele dizia, nunca culpe o que Deus colocou em você como modo para você pecar, teus hormônios não fazem você pecar. Não, pastor, é porque eu não aguentei, aí, né, um fogo aqui entrou em mim, eu não me controlei. Não existe isso. Paulo diz assim, se tu vê que não aguenta, está lá em 1 Coríntios 7, se tu vê que não aguenta, faça o quê? Case. Pronto, tinha uma irmãzinha lá na igreja que o irmão disse assim, pastor, essa irmã aí é a irmã corrimão. Eu disse, irmã corrimão? Não sei o que é isso, irmão. Ele diz, todo menino aqui na igreja passa a mão nela. Eu disse, minha santa, pois te casa. Te casa, pede a aprovação e te casa, é melhor casar. Mas deixa eu dizer, não culpe o corpo, não culpe o hormônio, não culpe nada. Agora olhe para cá. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando José, ele foi vendido pelos seus irmãos, está lá no 39, quando você lê do 37 até o 50, que é a história dele, você vê que ele vai ser vendido com 17 anos de idade. Quando José chega no Egito, nada tira a comunhão dele com Deus. Ele tinha uma fé firme no Deus Todo-Poderoso. Com 12 anos de idade, 1 Samuel capítulo 3, versículo 4 até o versículo 10, a Bíblia diz que com 12 anos Samuel ouviu. Samuel, ele disse, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Com 12 anos de idade. Essa criança que pregou aqui há pouco, falando de 16, do capítulo 16, Davi era um adolescente quando Saul manda chamar ele para o palácio. Ele era um adolescente. Quando você vai para o capítulo 1, verso 8 de Daniel, nós não nos contaminaremos com a comida do rei. Você tem ali um jovem, no livro muito antigo do pastor Antônio Gilberto, ele dizia, você tem jovens de 15 a 17 anos, que na Babilônia saíram de lá. A Babilônia não é o problema, o mundo não é o problema, forró não é problema, sexo não é problema, nada disso. A questão é a tua estrutura, que tipo de fé é a tua fé? Qual é a tua estrutura, qual é a tua formação em casa? Essa é a questão. Você pode ir para onde você quiser. A CPAD lançou um livro, é até de um americano, sobre a universidade, muito bom. E ele combate, por exemplo, as ideias do naturalismo, ele combate vários tipos de filosofia, que vocês podem depois ler esse livro. E aí é o seguinte, a questão é, que tipo de formação você recebeu em casa? Você vê que a mãe, quando desmama Samuel, coloca Samuel na casa de um sacerdote, que os filhos não valiam nada. Eu pergunto, os erros e os pecados dos filhos de Eli atingiram Samuel? E no capítulo 3, versos 1, verso final, o versículo antecedente final diz assim, e Samuel crescia e nenhuma de suas palavras caíam por terra. Então, ouçam bem, se vocês analisarem, a Bíblia diz em Lucas capítulo 1, verso 15, que diz assim, e o próprio João Batista será grande diante do Senhor. Ele será grande e será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. A questão é, como e onde você está sendo preparado? Como nós estamos preparando os nossos adolescentes? Como nós estamos preparando os nossos jovens? Essa é a grande questão para nós que somos assembleianos. Então, nesse livro de Peter Jones, ele diz que eles estão preparando as moças para gozarem o prazer, para viverem o prazer sem nenhum medo de pecar, porque não existe isso. Então as universidades, elas estão trabalhando dessa forma. Gramsci dizia, se nós quisermos destruir a igreja, se nós quisermos destruir um Estado, vamos começar pela família. A família é a base. Por que há hoje toda uma luta para atingir a família? Sem família estruturada, não tem igreja estruturada.
Ok? Então, eu estou colocando isso aqui para que você que é um adolescente, que está aqui, talvez você pergunte, eu com 12 anos, pastor Azel, eu posso fazer o quê? Pode ouvir a voz de Deus como Samuel ouviu. Eu com 17 anos posso fazer o quê? Pode morar na Babilônia. Não tem problema tu morar na Babilônia. Não tem problema tu morar em Hollywood. Não tem não, meu irmão. Pastor, eu estou trabalhando em Hollywood. Amém. Não tem problema. Agora não deixe o Hollywood entrar em você. Essa é a questão. Você pode morar lá no Egito, mas José, quando estava morrendo, ele chamou os irmãos e disse assim, papai disse que Deus vai nos visitar. E quando ele visitar vocês, que eu sei que ele vai visitar, nem meus ossos deixem aqui no Egito. É isso que é crença. Não te iluda com nada da terra, porque você tem o céu por herança. Quem acredita assim, diga glória a Deus. Então pronto. Então, vamos agora ao texto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O texto que eu li, eu estou lendo a parte final. Esse Paulo escolheu Timóteo à luz de Atos 16. Timóteo era um jovem muito frágil. Timóteo, ele não era bem de saúde. Ele tinha, pinkes no grego, frequentes enfermidades. Ele tinha, não uma enfermidade, ele tinha várias enfermidades. E eram frequentes. Além de doente, ele era tímido. Timóteo, ele era tímido. E Paulo sabia do talento dele. Então Paulo vai investir pesadamente em Timóteo. Se você ler Filipenses capítulo 2, ele vai dar toda uma estrutura da vida de Timóteo. Ele mostra quem era Timóteo. Ele chama ele de meu filho. Veja que Paulo tinha uma idade mais avançada, mas ele sabia se relacionar bem com Timóteo. A outra coisa que você vai ver no texto é que antes dele chegar aqui, nesse versículo 14, ele começa descrevendo o tempo que vai vir aí. Agora olhem bem para cá que eu vou começar agora. O tempo que vai vir aí. Olha o que diz o verso 3. Capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Qual um jovem, um adolescente que pode ler aí a palavra do Senhor em Mateus 8, 28. Rapidinho, abra a sua Bíblia aí, Mateus 8, 28. Pega esse texto aí, vamos lá. Quem encontrou? Já encontraram? 8, 28. Como diz aí a palavra de Deus? Vamos lá. Vieram dois homens possuídos por demônios. Vai. Que saíam dos sepulcros. Olha aí. Essa expressão que Paulo diz aqui no verso 3, sobrevirão, é um tempo futuro que ele está falando. Eu vou falar isso aqui para os senhores. Essa construção verbal aqui, ela é muito importante, porque essa construção verbal, ela está apontando para o futuro, mas ela já estava acontecendo. Já nos dias de Timóteo, ela estava acontecendo. E esse texto que ele acabou de ler, quando ele diz, virão tempos é a mesma expressão que ele leu ali no texto. Se você pegar o original grego, vai aparecer uma frasezinha assim, kalepoi, digam comigo, kalepoi. Diga bem forte, kalepoi. Essa expressão kalepoi, sabe o que quer dizer? Tempo insuportável, tempo difícil de se viver, tempos de demônios. Olhe para cá, adolescentes. Olhe para cá, meus irmãos, líderes. O tempo que vai vir aí agora é chumbo grosso. O tempo que vai vir aí agora, adolescentes, é tempo de guerra. Quando Paulo disse a Timóteo, sabe, porém, isto, que virão tempos trabalhosos, kalepoi. O apóstolo São Paulo, ele estava dizendo que agora vai vir uma época sem restrição. Sem restrição. Vai vir uma época onde o pecado não terá freio. Não se assustem com o que eu vou dizer. Não tem problema não. Não. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O tempo que vai vir aí é chumbo grosso para nós. E não se assustem do que eu vou dizer aqui para vocês. Eu vou já falar aqui para vocês. O apóstolo São Paulo, em Atos 20, verso 30, ele disse... Saibam todos que de dentre vós surgirão homens dizendo coisas perversas. Para atrair o quê? Para atrair discípulos.
E o que eu quero começar aqui é que esse tempo perverso, ele vai ser marcado de 3 coisas: ações, pensamentos e palavras. Digam comigo: ações, pensamentos e palavras. Vamos lá? Nas ações vocês vão ver tudo que não presta no meio nosso. Adolescente que vai sair aqui dizendo que não é mais homem. Moça que vai se levantar aqui dizendo que não sabe mais que gênero ela tem. Eu vou logo dizer para vocês tudinho a verdade. Líderes contaminando o altar com a vida em pecado. E Paulo disse: é de dentro de vocês. O que tem de pastor hoje pregando e confirmando uma pauta contrária à Bíblia, aprovando tudo que a Bíblia é contra, ele está desfazendo de tudo que ela está falando. Aguenta, igreja. Lá vem pancada. Vai vir uma maré, vai vir uma avalanche de tantas ideias teológicas absurdas, de homens que vocês vão dizer assim: mas eu não acredito que é o fulano que disse isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: os tempos que vão vir aí, os 2 demônios que o irmão acabou de ler, Paulo está dizendo, os tempos que vão vir aí são tempos de homens endemoninhados, mulheres endemoninhadas. E vocês pensam que pregadorzinho de graça, pregadorzinho sem fé, pregadorzinho que só quer like, vocês pensam que eles vão ficar de pé? Pode se preparar que a pancada vai ser grande. Só vai ficar aqui quem realmente foi chamado pelo Senhor e quem crê no Deus de Israel. O mundo jaz. Olha o que Paulo diz. Se você ler, eu não vou ler todo, mas quando você lê, ele diz: os tempos que vão vir aí são tempos de homens diabólicos, sem controle, são homens violentos, que dizem as piores bobagens. Basta você botar. Quando você vai para o TikTok, você já vê. A Bíblia não presta. Esse negócio de design inteligente é só mentira. Esse negócio de dízimo é só mentira. Esse negócio de Deus é só conversa. Está tudo aí, mas vai piorar. E sabe onde é que eles estão atacando? Eles estão atacando no meio dos adolescentes, para criar na mente de cada um deles uma ideia de que tudo isso é mentira. A Bíblia é mentira, poder é mentira, tudo é mentira. Agora deixa eu dizer uma coisa. Quando você prossegue, Paulo vai dar algumas características dos homens que virão aí. Primeiro, homens egoístas, amantes de si mesmo. É muito interessante, irmãos. Eu, quando escrevi o meu comentário, Cartas Pastorais, eu falo de todas essas qualidades no grego. Eu não vou explicar aqui elas, nem vou falar. Mas quando você olha para egoístas, são aqueles que só querem os prazeres. Os egoístas são os homens que gostam mais da satisfação do que agradar a Deus. Aí eu falo com os adolescentes: o que tinha na casa de Eli para satisfazer Samuel? Por que Samuel teve agora o desejo de se tornar um homem de Deus? A mãezinha, olha, mãe, se tiver uma mãe aqui, ela pegava o Samuel, fazia um vestidinho para ele e dizia: meu filho vai ser sacerdote, meu filho vai ser profeta. Era a mãe todo dia: meu filho vai ser homem de Deus. Quando você lê 1 Samuel 1:27, a Bíblia diz assim, que Ana abriu a boca e diz: por esse menino orava eu. Filho que a mãe bota a oração nele, que a mãe joga a palavra de promessa para ele, que a mãe joga a palavra de gratidão para ele, não se torna desgraça. É assim. Aí a mãe orava e colocava na ideia, na mente de Samuel. Aí Samuel estava, os 2 filhos de Eli não valia nada, era tudo pecador, beberrão. Mas Samuel estava lá na casa de quem? De Eli. Só que a mãe estava blindando ele. Todo ano a mãe ia lá: como é que tu tá, meu filho? Tu tá direitinho, tá crente? Olha, tu é filho de oração. Mamãe, eu estou servindo a Deus aqui. Com 12 anos,
Samuel, Samuel. Eita, meus irmãos. Quem glorifica a Deus? Samuel, Samuel. É negócio sério, meus irmãos. É negócio sério. A bagaceira estava grande. Tudo não prestava. Porque tem irmão que fica, pastor, mas eu estou para não aguentar, porque aqui só Deus é nada. É porque tu não está estruturado. Quando tu está estruturado, pode ter mulher nua, pode ter um bonito, pode ter a desgraça. Aí pronto, é assim. Eu vou para todo lado, eu vou para a festa, eu entro em todo lugar. Pronto, um dia eu estava numa festa, a mulher ia passando com a bandeja, e aí o negócio espumando. E aí eu disse, o que é isso aí, senhora? Ela disse, eu não sei, eu acho que é um suco. Aí quando eu fui pegar, o irmão disse, rapaz, isso aí é champanhe. Eu disse, não é do meu estilo não, pode ir para lá, eu quero é suco. Pronto, aí eu vou beber, olha para cá, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Só vai ficar de pé quem está preparado. Mas aí você pergunta, pastor, mas eu sou um adolescente, eu não tenho estrutura ainda. Tem, eu vou te mostrar na Bíblia que você vai ter e tem estrutura. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Olhe para cá, egoísta é aquele que só quer o prazer, é aquele que só quer vantagem. Hoje tem mocinha na igreja, tem rapazinho na igreja, vou dizer a verdade de Deus. Ele só quer estar na igreja se tiver uma banda de rock. É os adolescentes, não é assim? Aí pronto, e tem que estar pulando, e tem que mudar cabelo, e tem que mudar não sei o que. Tu não precisa fazer isso. A tua alma não te satisfaz com batuque, a tua alma te satisfaz com a palavra de Deus. Salmo 119, verso 9. Como purificará o jovem o seu? Como é que ele purifica? Como é? Como é que diz? Observando o quê? Observando conforme a tua palavra. Olha para cá, tem muito jovem que diz assim, pastor, se não tiver piquenique eu não fico. Tem muito jovem. Eu ando aí o Brasil, eu vejo gente. Um dia eu cheguei numa igreja, aí o pastor disse para mim, pastor Zé, me desculpe, eu tive que pintar essa parede dessa cor, porque os jovens tudinho estavam saindo da igreja, e tem um amigo nosso aqui que abriu uma igreja aqui do lado, e estavam indo, porque lá tem isso. Eu vou dizer uma coisa, eu disse para ele, meu pastor, não demora um ano, todos caem fora. Porque deixa eu dizer, a alma, o espírito, precisa do que é de Deus. Do batuque, da arrumação sua, dura meses. Agora o que é de Deus dura para a vida eterna. Joga a palavra nesse povo. Joga a palavra, joga a oração. Deixa eles ver Deus na sua vida. Aí pronto, se tiver parede amarela ele vem, se tiver parede preta ele vem, se tiver parede azul ele vem, se for branca ele vem, se não tiver cor nenhuma ele vem, se for só de tijolo ele vem. A Bíblia diz que Débora atendia era debaixo da palmeira, mas o povo ia porque ela tinha Deus na vida. Quem tem Deus na vida, o povo vai. O povo vai. Egoístas. Os egoístas, eles querem Deus como amigo, mas para os prazeres. E Paulo está dizendo aqui, olha, eles são avarentos, eles gostam de dinheiro, eles gostam da satisfação, eles gostam. Vocês podem analisar uma coisa, eu não sou saudosista, mas no meu tempo eu via uma fila de rapazes que queriam ser pregadores. Hoje eu dirijo uma igreja que é a maior luta para me ver um rapaz que quer pregar. Eu via moças, era cantando, era vocal. Eu cantava em vocal, quando terminava de cantar, a igreja estava pegando fogo. O vocal terminava de cantar. O que era isso? Alguém diz assim, não, era sede de Deus. Era porque as pessoas pensavam mais em Deus. As pessoas queriam estar mais ligadas em Deus. Então, observem bem. Se vocês analisarem, Paulo diz aí nesse texto, que eles são blasfemos, desobedientes aos pais, mãe, profanos, ingratos, irreconciliáveis. Ele está dizendo, eles não gostam de acordo, não gostam de aliança, não gostam de comunhão. Se vocês pegarem isso aqui e trouxerem para o universo da adolescência, há uma palavra que está aí, arrogante, altivos, que despreza também o conselho de pai e conselho de mãe. E se eu levar isso só para a questão do período da adolescência e esquecer a natureza pecaminosa que nós temos, não vai dar certo. Quando você pega Mateus capítulo 15, verso 19, você aplica tudo isso aqui. Jesus diz que todo pecado começa no coração. Então quando você olha para esse texto, a minha pergunta é, lá vai, olha aí, se vocês analisarem, egoístas, arrogantes, inimigos do bem,
aborrecedores, feiticeiros. O tempo que vai vir aí é com esses homens. Mas o pior, se você pegar o versículo 2, a Bíblia diz assim, ó, roi antropós. Sabe o que quer dizer? Paulo não está colocando isso aqui no mundo universal, ele está colocando na igreja. O pior é que Paulo está dizendo que tudo isso aqui também vai sair de onde? Da igreja. E aí piora. Por que que piora? Se você pegar o verso 5, aí você vai ver que Paulo complementa dizendo, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Ou seja, o verso 2, olhem para cá. O verso 2 está dizendo que tudo vai sair daqui. Eu pergunto, tem irmão saliente na nossa igreja? Tem ou não? Tem jovem que parte para a gente e diz as coisas, eu não creio nisso aí que o senhor está dizendo, pastor. Tem ou não tem? Tem jovem que chega e diz, pastor, a igreja aqui ela é arcaica, tem que ter algo novo, moderno. Tem ou não tem? É todo esse retrato aqui. Só que vai piorar, deixa eu dizer para vocês, vai piorar. Paulo ele pega o exemplo de dois homens chamados Janes e Jambres. No Talmud babilônico, dizem que eram dois grandes feiticeiros, goetes, que eles pegavam e usavam de mágica, de magia para ludibriar as pessoas para seguirem. No capítulo 8 de Atos, você vê um mágico que queria o mesmo poder que os apóstolos tinham. Olhem para cá. As pessoas não estão mais atrás de pregadores, de homem de Deus que prega a Bíblia. Estão atrás de mágicos, estão atrás de oradores, estão atrás de pessoas que têm palavra bonita e que sabem ter charme no púlpito. Dia desse uma irmã saiu da igreja, aí eu disse, e aí por que essa jovem quer sair? Não é porque lá a igreja é mais moderna. E eu disse, eu sou o quê, rapaz, aqui nessa igreja? Não, ela disse que o senhor já é arcaico. Eu disse, vixe Maria. Arcaico? Eu disse, pô, deixa ela aí. Mas é porque a outra igreja dela, lá mistura tudo. Lá pode beijar na hora do culto, lá pode dançar. Lá o rapaz entra e bota uma sinuca no meio do púlpito. E dia de jogo eles ligam a televisão dentro da igreja e chamam os jovens tudinho para assistir jogo. É isso que eles gostam. Agora eu vou dizer uma coisa, Deus não está interessado se tu é adolescente, se tu é jovem, se tu é velho, se tu é novo, se tu é pastor. Não, Ele procura corações sinceros que busquem a Ele de todo o coração e com pureza na alma. Pureza na alma. Se os tempos que vão vir aí são tempos diabólicos, são tempos pesados, juventude, olhem para mim, preste bem atenção. O tempo que vai vir aí são tempos de demônios. São pessoas que vão olhar para nós. Aqui no Brasil, nós estamos aqui dizendo, olha, eu quando estive lá em Londres, aí eu fui andar na rua. Meus irmãos, quando eu andava na rua, aí eu via gente de toda a natureza. Eu disse, meu Deus, onde é que eu estou, meu pai? Aí pronto, era homem de todo jeito, mulher de todo jeito, criancinha de todo jeito. Aí eu fui na igreja, eu fui na casa de uma irmã, e ela disse, pastor, aqui em todas as escolas, a ideologia de gênero já é aplicada. Um dia desse, meu filho, que é crente, veio lá do Brasil, ele estava dizendo, mamãe, eu não sei mais o que eu sou, se eu sou homem ou se eu sou mulher. Aí ela disse que teve que dizer a verdade para ele. Deixa eu dizer, vai vir chumbo grosso aí, vai vir coisa pesada, e talvez você me pergunta, pastor Aziel, e como é que nós vamos enfrentar esses tempos de demônios? Esses tempos perigosos que estão vindo aí, como é que nós vamos enfrentar? Porque em primeiro lugar, Paulo chama de tempos trabalhosos. Quando você vai lá para 1 João 2,18, ele diz, filhinhos, é já a última hora, e muitos anticristo têm se levantado, como também outros anticristos já se levantaram, mas nós sabemos que nós somos de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui nesta tarde. O tempo que vai vir aí, se você pegar Judas, verso 18, ele diz, os apóstolos já falavam que os homens que vão vir aí são homens de concupiscências ímpias, imorais, tudo que não presta vai vir aí, gente. Agora, talvez você me pergunte, pastor Aziel, e como é que eu vou aguentar? Como é que eu vou suportar? Aí tem até pastores e tem irmãos que trabalham com departamento, e ele olha para um adolescentezinho desse aqui, ele olha para uma meninazinha, aí diz assim, olha, nós não podemos pegar pesado que é uma criancinha. Eu li um livro que diz que uma criança estava caindo na água e salvaram ela.
E aí, quando perguntaram para aquela criança, como é o teu nome? Ele disse, meu nome é Hitler. Salvaram o maior monstro da história. Mas quem imaginava que Hitler, uma criancinha tão limpa, tão pura, se tornava um monstro? Olhe para cá. Sabe por que o Hitler se tornou um monstro? Ele acreditou na teoria da evolução. Ele acreditou no que Nietzsche ensinava. Ele bebia nas fontes desses filósofos. Aquilo que era puro se tornou uma maldade. E eles estão enchendo os nossos filhos, as nossas crianças. Os meninos indo da igreja, tem menina aí que passa o dia todo naquele jogo que é quase real. Um dia desse o irmão foi me mostrar, eu disse, tira daí, meu irmão, que eu já estou, é para virar bandido. Só olhando aquilo ali. É uma coisa pesada, é real. Agora olha para cá, pastor Ziel. E como é que é o meu filho, como é que a minha filha, como é que um adolescente, ele vai aguentar esses tempos calepói, esses tempos de demônios que vão vir aí? Olhe para cá, não precisa ter medo, eu não vi amedrontar ninguém. Paulo olhou para Timóteo e ele vai dar 3 exemplos. Ele olha para Timóteo e diz, Timóteo, o tempo que vai vir aí é de chumbo grosso, a artilharia é pesada, o tempo que vai vir aí é de demônios. Mas tu me conhece. Eita glória. Olha o que ele diz no verso 14. Tu tens seguido a minha doutrina. Tu tens seguido o meu modo de viver. A minha intenção, a minha longanimidade, o meu amor, a minha paciência. Timóteo, tu me conheces. Jovem, quem é o teu referencial? Para quem você olha na igreja, para quem você olha na sua caminhada de fé, quem é teu herói? Pense agora bem aí, eu sei que você estudinho tem um herói. Qual é o teu herói da fé hoje? Qual é o teu herói na caminhada da fé? Quem é que te ilumina? Quem é que te espelha? Quem é que te dá assim inspiração? Vamos lá, os jovens, você que está aqui, o que leva você, por exemplo, a ir para o espelho e aí você diz assim, eu quero meu cabelo, desse cabelo aqui, eu quero desse jeito aqui. O que te leva a fazer isso? Quem é teu modelo? Não, só me diga, agora eu quero que vocês me digam. Pronto, não, esse modelo aqui, por exemplo, será que você pegou uma galeria dos heróis da fé e pegou e disse, esse cabelo que eu estou usando aqui é o modelo do cabelo do Spurgeon? Esse cabelo aqui é o modelo do cabelo do John Wesley. Será que tem algum jovem aqui na igreja que cortou o cabelo do jeito do cabelo do Billy Graham? Não, sabe por quê? Porque a maioria dos senhores e das senhoras que estão aqui, eu vim aqui como homem de Deus, irmão, não vim aqui para fazer graça. Eu vim aqui para trazer a palavra de Deus. A maioria de vocês, quando vão para o espelho, vocês estão totalmente dominados por um ídolo. Às vezes é um ídolo do futebol, às vezes é o ídolo da música, às vezes é o ídolo da televisão. E você nunca procurou assim, Espírito Santo, o que tu queres comigo? O que tu queres com a minha vida? Em quem você está se espelhando? Às vezes você, olha, essa teologia neutra que está entrando aí, que é uma desgraça, deixa eu dizer para vocês aqui, está influenciando muitos jovens. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi um cantor, aí eu achei bonita a guitarra dele. E eu disse, eu vou fazer uma guitarra dessa para mim e botar na minha camisa. E eu dei a camisa para o irmão, ele desenhou a guitarra. E quando eu entrei em casa, aí quando eu dei fé, já era lapada nas costas do cinturão do pai. Ele disse, nego sem vergonha, quem mandou tu botar essa guitarra, moleque? Que eu mandei desenhar a guitarra do Bob Marley para mim. Então deixa eu te fazer uma pergunta. E um dia eu cheguei num local, um segundo campo que o meu pai foi ser pastor, que era no sertão, não tinha pregador, era só ele quem pregava. Mas um dia eu cheguei no outro campo, tinha um rapazinho pregando. E eu olhei para aquele rapazinho pregando, eu achei bonito. Eu disse, rapaz, que coisa bonita. Dali me nasceu o desejo de eu pregar o evangelho. O que te impulsiona? O que te traz para cá? Qual é o teu herói? Em quem você se espelha?
Olha o Paulo dizendo para Timóteo, ele diz: tu tens seguido de perto a minha doutrina e meu exemplo, a minha intenção, o meu amor. Timóteo, eu te conheço, tu queres me imitar. Segundo, ele diz assim: tu sabes das minhas aflições e mesmo assim você quer me seguir. Quando você vem para o verso 12, ele diz: todos que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. É por isso que eu disse que o momento agora não é bom. Ele diz: todos nós nesse momento vamos padecer perseguições. Mateus 10, 22, Mateus capítulo 5, versículo 10, versículo 12, fala disso. Agora uma coisa eu quero dizer para vocês aqui: os tempos que vão vir aí são tempos de demônios. Homens cruéis, mulheres devassas, homens devassos, que vão tentar estragar a nossa fé. Mas tem uma coisa, que Paulo sabia que o tempo poderia ser trabalhoso, poderia ser tempo de demônios, tempo de feiticeiro, mas ele diz assim: mas eu sei, Timóteo, que você não vai ceder, que você não vai cair. Verso 14, tu porém permanece naquilo que aprendeste. O problema não é aprender, irmão. Tem muita gente aprendendo. É saber com quem você está aprendendo. Tem irmão que faz curso teológico. Aí a gente chega: você fez seu curso teológico aonde? Dia desse o irmão disse para mim: pastor, o irmão me mandou um pacote com todos os livros e as matérias. Eu fiz um provão e eu sou bacharel em teologia. A questão não é aprender, a questão é saber com quem você está aprendendo. Esse é o problema, gente. Jovens, esse é o problema. E aí você vai para a escola, você vai para a universidade, e quando você chega lá, se você não tiver as sagradas letras, olhe para mim aqui, eu vou dizer uma coisa e não se zanguem comigo. Os tempos de demônios que vão vir aí, você não vai vencer com louvor não, viu? Logo te dizendo. Os tempos de demônios que vem aí, você não vai vencer no grito, de jeito nenhum. O tempo de demônio que vai vir aí, homens liberais e pecaminosos, você não vai vencer com a mensagenzinha coach, a mensagenzinha agradável. Vem cá, querida, vem cá, amor. Um dia um irmão chegou para mim e disse: pastor Aziel, eu fui visitar uma igreja e lá o pastor fica na porta. Ele jogando para mim, e eu só entendendo a jogada dele. Achei lindo que ele é a esposa. Eu disse: é, irmão, é. O senhor não pensa assim? Eu disse: olha, é o seguinte, eu visito um monte de área, eu visito um monte de crente, eu atendo toda hora. Aí eu tenho hora de chegar aqui, tem hora que eu não chego. Agora, se você depender de vir para cá por causa da minha cortesia, é bom fazer. Mas você não vai se sustentar. Porque no dia que eu não puder fazer, tu se zanga. É bom tu vir para cá conhecendo quem te chamou para cá e a palavra que está dentro da tua vida. Tu, porém, meu filho, olha aí, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tem aprendido. Agora olha para cá. E que desde a tua meninice. O que diz aí, jovens? Leiam só vocês essa parte para vocês saberem que não é coisa da minha cabeça. Sabe o quê? Hagios, grafeis, sabe as sagradas? Eu nunca li, jovens, eu vou dizer uma coisa para vocês, pastor Elias Torralbo. Eu comecei a pregar muito cedo. E eu fazia muito barulho quando eu comecei a pregar. Eu era muito encabulado com barulho. Eu era muito encabulado. Eu corria, eu deitava no chão. Eu era doido mesmo. Era doido, não tinha negócio comigo não. Só que depois eu entendi que eu fazia isso, outro pregador que via fazia isso, e os nossos jovens mudando de igreja, sendo derrotados nas universidades, e nós sem prepararmos a mente e o coração deles para combater lá fora.
E eu me voltei muito para isso aqui. Observem bem, Paulo não diz assim, olha, ele diz da seguinte, as sagradas letras. O que ele diz? Vamos lá, só vocês. As sagradas, ela pode te fazer o quê? Vamos lá, pode te fazer o quê? Me diz qual é o outro livro que guia você para a salvação. Não, se tu me convenceres aqui hoje, pastor, tem outra coisa aqui que me guia para a salvação. Se não for isso aqui. Qual é a outra experiência que te guia para a vida eterna, se não for a Bíblia? Eu não leio outro livro que pode bater coração de crente ruim e quebrar ele no meio. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como martelo, diz o Senhor, e como fogo que queima a lenha. Quem gosta da Bíblia, irmão? Quem gosta? Eita glória. Eu não li outro livro que diz em João 17, 17, santifica-os na a tua palavra. Eu não li outro livro na Bíblia ou em qualquer outro lugar, só nela. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua e luz. Eu não li outro livro como está em Provérbio 35. A palavra do Senhor é pura. Pega a tua Bíblia aí, levante ela. Levante ela e diga, pode vir, Satanás. Pode vir com o teu tempo difícil. Pode vir com a tua apostasia. Mas aqui tem Bíblia. Eu vou ficar de pé. Jovens, adolescentes, quando você abre a sua Bíblia, ouçam bem, Jesus disse em João 5,39, se vocês examinassem direito as Escrituras, elas de mim, quem é que testifica de Jesus? Se tu leres, por exemplo, Justin Gardner, se você ler O Mundo de Sofia, tem alguma testificação de Jesus? Me diga, tem? Se você lê o livro A Cabana, tem alguma coisa de Jesus? Não. Tu pode ler o melhor livro do mundo. Se tu pegar C.S. Lewis, ele tem coisa boa. Mas nenhum livro no mundo é que nesse aqui. Ainda tem mais. A Bíblia não joga para nenhum livro. Todo livro joga para a Bíblia. Onde é que tu já viu a Bíblia dizer, diz o pastor Antônio Gilberto? Tem na Bíblia? Me mostra. Tem? Tem na Bíblia, diz o Osiel Gomes. Tem? Diz o Elias Torralbo, tem? John Bevere diz, aonde não tem Bíblia, Deus não fala. Aqui na igreja tem que ser assim. Assim diz a Bíblia, 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 assim diz a Bíblia. Mateus 22, 29. Errais, vamos lá, errais. Hã? Não conheceu o quê? Diz. As Escrituras. E o que mais? E o poder de Deus. As Escrituras têm poder, meus irmãos. As Escrituras, elas têm poder. Uma irmãzinha chegou para o pastor e disse assim, pastor, mas eu não estou memorizando mais a Bíblia. Eu estou lendo, mas não memorizo. Ele disse, a senhora tem peneira em casa? Ela disse, eu tenho. Peneira? Mas o que tem a ver peneira com a Bíblia? Ele disse, quando a senhora lê lava a peneira segura a água? Segura? Sim ou não? Mas o que acontece? A água tira a sujeira. Mesmo que você não memorize ela, mas só tu lendo ela, ela já tira a tua ruindade. Bíblia é Bíblia, meus irmãos. Não é, pastor Elias? Tem esse negócio não. O Santo Agostinho, ele foi, fala comigo, cadê o Deus da mamãe? E ele era um bicho velho sem vergonha. Gostava de mulher, raparigueiro, safado. Era imoral. Foi maniqueu, ele foi todo que era diabo. Aí ele disse, se o Deus da mamãe existe, fala comigo. E quando ele abriu, foi em Romanos.
e bateu em cima da ferida dele. Olha para cá, a Bíblia, ela bate em cima da tua ferida, ela mostra teu erro, teu pecado, tua desgraça, mas ela aponta quem é o Salvador, ela mostra o poder de Deus. Vocês sabem por que Congresso quer tirar a Bíblia e já estão mandando tirar, estão tirando aí dos tribunais de justiça, estão mandando tirar dos hotéis, que os Gideões não botam a Bibliazinha lá? É porque isso aqui, meu irmão, tem um poder incalculável. Isso aqui não precisa outra coisa, se a juventude aqui, ela amasse Bíblia. Eu estou falando de amar, como diz o Salmo 119, 18: desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua. Meu irmão, se tu cair nisso aqui, é como um irmão lá em São Luís, ele estava entregando a Bíbliazinha dos Gideões, aí um malandro velho chegou para ele: essa Bíblia vale nada, rapaz, deixa de besteira, eu vou pegar ela e vou rasgar todinho e vou fumar. Ele disse: pode fumar, e eu lhe dou. Aí ele pegou, disse: pô, me dá isso aqui. Aí ele na frente do irmão pegou, fez logo um cigarro, botou o fumo velho dentro e começou a fumar. Aí ele disse: eu te dou outra se tu fizeres um compromisso comigo de ler. Ele disse: eu leio, mas cada página que eu for lendo eu faço cigarro. Eu disse: fechado. Aí pronto, está fechado, pode ler. Aí pronto, quando passou um tempo, aí ele disse que ele deu o telefone dele e o irmão ligou. Ele contou agora lá na igreja. Aí ele ligou. Aí ele disse: irmão, me deu o outro Novo Testamento. O outro eu já acabei. Foi. Aí ele disse: já acabou? Ele disse: já. E vem aqui em casa. Ele disse: eu lá vou na casa dele, um bicho velho daquele, ruim que só. Mas aí a voz disse: vai, rapaz, é um bairro perigoso lá em São Luís. Vai. Aí ele foi. Ele disse que quando chegou lá, disse que ele olhou e disse: ei, rapaz, entra aí. Aí ele entrou. Quando ele entrou, ele disse: Pai do Senhor. Ele disse: Pai do Senhor? Ele disse: desde molecagem, rapaz. Deixa de molecagem. Ele disse: não, irmão, eu fumei só um livro. Aí um dia eu fui arrancar a página e fui lendo e comecei a chorar. Eu me entreguei a Jesus aqui, pertinho de casa. E eu lhe chamei aqui, é porque a mamãe está doente e eu quero que o senhor ore por ela. Eu não quero mais, que eu já tenho uma Bíblia, que eu estou lendo ela. Irmãos, a Bíblia tem poder. Quem acredita no poder da palavra? Deixa eu dizer, a Bíblia aqui é você. Se vocês, olha pastor, podem cantar, que é muito bom. Lá na igreja, eu boto o ministério de louvor, mas é só 2 hinos. Ela é só 2 hinos. Aí tem hora que o irmão ainda quer, fecha os olhos. Não. Peça em fechar não. Só na hora que namorar e nós fecha para orar. Nós não somos místicos. A palavra é que gera em nós. Aí ele diz: pastor, fecha. Não. Pronto. Cantou os hinos aí, é palavra. Sabe por quê? Olha para cá. O que vai mudar a tua vida é a palavra de Deus. Eu vou ser sincero com vocês. Tem muita gente cantando, irmão, em ministério, adulterando. Tem muita gente cantando em ministério que não sabe o que é palavra de Deus. Eu sou sincero com vocês, eu sou pastor de igreja, eu sei coisa que vocês, se eu fosse falar aqui de adolescente, tanta coisa que eu ouço no meu gabinete, e o pastor Elias também escuta. E a gente sabe o que é importante. Isso aqui não é mágica, isso aqui é poder de Deus. Romanos 1,16, o evangelho é o quê? O evangelho é o quê? Poder de Deus. Agora eu ia saindo do culto, no lançamento de uma pedra. E quando eu ia saindo do lançamento de uma pedra fundamental, aí um irmão me chamou assim. Aí ele disse: pastor Zé, eu tenho um segredo que é para me lhe contar. Eu disse: pois conte, irmão. É no gabinete ou aqui mesmo? Não, só tem nós dois aqui. Eu disse: por não. Eu era viado. Eu disse: irmão, não diga um negócio desse para mim, senhor. Ele disse: pois era. Eu disse: irmão, eu sempre achei um homão. Você é... Aí ele disse: pois é, meu pastor. É só para o senhor ter uma ideia. Eu disse: mas por que o senhor está me contando isso? Eu perguntei para ele. Eu disse: por que o senhor está me contando isso? Ele disse: é porque é o seguinte, o senhor já veio aqui na área várias vezes e eu sinto de lhe contar. Pastor, foi 30 anos. Pastor, foi 30 anos. E eu, pastor, era nessa vida. Um dia eu peguei a corda para me matar, porque a minha família não gostava de mim, e eu escutei de longe, cantando um hinozinho da harpa. Irmão, as coisas dos crentes é assim. De longe eu escutando. Quando eu escutei, eu fui lá e aceitei Jesus. Pastor, já tem mais de 20 anos. Eu disse: irmão, não me diga um negócio desse, irmão. Pois é, pastor, sou pai de família. O senhor já viu minha mulher ali, né? Olha lá ela, eu disse: é mesmo. E ela sabe que o senhor foi, contei tudo para ela. Evangelho liberta ou não liberta?
Tem poder nessa palavra ou não tem? Observem bem, Paulo diz que o tempo que vai vir aí é pesado. A artilharia que vem aí é pesada. Mas olhe para cá, como foi que Jesus venceu o diabo? Mateus 4, 1 a 10. Como ele venceu o diabo? Qual é a única espada que nós temos para cortar Satanás? Qual é? Diga bem forte, qual é? Olha o que Paulo diz: tu, pois, meu filho, não precisa inventar mágica, não precisa ter medo de feiticeiro, não precisa ter medo de outra coisa. Quem está na palavra vai ficar de pé, vai ficar de pé, vai ficar de pé. E não precisa inventar nada. Tu, pois, meu filho, permanece naquilo que tu foste em si. E nas sagradas, quando você chegar em casa, pega a sua Bíblia, capítulo 1, verso 5 de 2 Timóteo. Aí ele diz: primeiramente habitou na tua avó, Loide, e na tua mãe, Eunice, e agora eu sei que habita em ti. Olha uma fé histórica. A fé começava no lar. O problema é que nós não estamos botando Bíblia em casa. Tem muitos irmãos que tem Bíblia, mas só na prateleira. Não tem Bíblia para ensinar. Vocês sabiam, eu li um autor, que no Novo Testamento não tinha problema quase de casais? Sabiam que não tinha quase problema de casais? E eu li um grande autor que ele explicou isso. Se você pegar Tito 2,4, a Bíblia diz: as mulheres mais velhas ensinem as mais. Ou seja, quem ensinava era a mãe. A mãe tem que ensinar a Bíblia, pegar o meninozinho, pegar a meninazinha, pegar esse adolescente e ensinar a Bíblia. Ensinar ao deitar, ao levantar, ao acordar. Por que nós vamos ficar de pé? Primeiro, porque só esse livro nos leva à experiência da salvação. Segundo, ela tem um valor educacional e moral. Irmão, não há um livro na Bíblia que ensine uma pessoa, um livro lá fora que ensine você a ser santo. A Bíblia é o único livro que te ensina a ser santo. Agora, sabe por que muita gente não gosta da Bíblia? É porque na hora que abre a Bíblia, ela diz: o mentiroso fica de fora. Aí ele diz: aqui não dá para mim, eu vou pular essa página bem aqui. Aí quando chega na outra, quem se prostitui não entra, aqui também não dá para mim. Não é assim? Eu vou pular para outra. O problema é esse aí, é porque a Bíblia, ela confronta o teu pecado. Ela te chama para uma vida de moral e de conduta. Então essa é a segunda coisa. A terceira coisa é escrito sagrado. Saiu de onde? Saiu de onde a palavra? Vamos lá, saiu de onde? Da boca de? Saiu de onde? Saiu de onde? Agora pegue esse livro. Vou te dar um conselho aqui. Pregue esse livro. Pegue ele, coloque no seu coração e na sua alma. Não vai ter demônio que vá te resistir. Porque você está blindado pela santa palavra de Deus. Queridos, eu vou encerrar agora. Mas eu vim aqui só dizer isso. Para vocês que são adolescentes, fiquem na palavra. Moças e rapazes, escute o que eu vou dizer aqui. Não se iludam com os professores da escola de vocês. Não se iludam com os doutores de vocês. Não se apaixonem com os mestres de vocês da escola. Se apaixonem pelo que a Bíblia diz. Fique com a palavra de Deus. Até a vinda de Jesus, olhem para cá. Até a vinda de Jesus, o tempo que vai vir aí é de apostasia. E Paulo diz que a apostasia vai sair de dentro da igreja, porque o mundo não tem do que apostatar. Quem tem são os líderes que estão aqui dentro. Se vocês analisarem as maiores aberrações que estão saindo das igrejas. Mas eu vim aqui dizer que nós estamos blindados, porque nós vamos ficar de pé, porque a palavra de Deus está em nós. Fique de pé. Pegue a sua Bíblia. Cadê a sua Bíblia? Coloque ela no seu peito. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu estou pedindo a Deus para Ele me preparar para esse tempo que vai vir aí. Tempos trabalhosos. Tempos de demônios, tempos de negação de fé, tempos de escândalos. Se nós analisarmos as 7 igrejas do Apocalipse, elas forem históricas, como nós falamos, e elas representarem esse período, a última é Laodiceia. E na igreja de Laodiceia, Jesus está do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar.
Quando Jesus vier buscar a igreja, o maior sinal que nós vamos viver é a apostasia. E muitos vão desistir. E muitos vão negar a fé. E muitos vão trazer escândalos. Mas eu vim aqui esta tarde para dizer a vocês: tem um escudo na nossa frente. Tem um escudo na nossa vida. A preciosa palavra de Deus. Pegou a sua Bíblia, botou ela no coração. Querido Deus, nós estamos falando a tua palavra para essa juventude, adolescentes, que o diabo tenta minar a mente de cada um deles, Senhor. Mas agora, em nome de Jesus, eu venho te pedir, ó Pai, nesta hora, que cada jovem aqui tenha amor pela tua palavra. Senhor, que a partir de agora cada um faça um compromisso de comer a tua palavra, de beber na fonte da tua palavra. Senhor, eu quero te pedir agora que a mente dos teus filhos sejam fortalecidas pela palavra. E que cada jovem, que cada adolescente que está aqui saiba que o Evangelho é poder de Deus. Que o Evangelho é poder de Deus. Senhor, se tem algum jovem aqui nesta tarde, se tem algum filho teu, filha tua, que estava fraco e que não está acreditando nesta palavra, fortalece agora. Senhor Deus, nós vamos sair daqui nesta tarde, mas eu quero te pedir que essa geração saia daqui tão viva, tão poderosa, que não há diabo que possa aguentar essa juventude cheia de Bíblia, cheia da tua palavra, cheia da fé, Senhor. Senhor, eu te peço agora, enche do teu poder a vida de cada um. E ainda que os demônios venham contra nós, ainda que os homens cheios do diabo venham contra nós, ainda que o inferno venha contra nós, mas ele vai bater de frente com uma muralha cheia de Bíblia, uma muralha cheia de fé e cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Agora levante a tua Bíblia com fé, Senhor, como sinal de dependência divina. Olha aí a juventude, com a tua palavra levantada, Senhor. Eu quero te pedir que cada um tenha amor por esta palavra, ame a tua palavra. E se há algum jovem, Senhor, que não está bem contigo aqui agora, que chame o seu pastor e confesse o seu pecado. Que confesse e conserte a tua vida, a sua vida, para viver em comunhão contigo, Pai. Abençoa essa juventude, Deus. Abençoa teus filhos. E quem está ligadinho na tua palavra, concede o poder do alto e os dons do Espírito Santo. E quem está ligado na tua palavra, se precisa da cura nesta hora, manifesta a cura pelo poder do Espírito Santo. Ajuda teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço no seu irmão e diga para ele: vamos viver a palavra. Vamos deixar ela entrar no nosso coração. E vamos deixar ela gerar em nós conduta e santidade em nossa alma. Deus abençoe.